Sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Semanalmente, trazemos informação e orientação com foco na melhoria do sistema de consumo e na qualidade de vida dos consumidores para que adotem hábitos de consumo saudáveis e para que façam escolhas conscientes, responsáveis e que impactam positivamente o meio ambiente. Fique conosco, informe-se e marque a diferença. Nos destaques desta edição do programa, temos os seguintes títulos. O Índice de Consumo Essencial calculado trimestralmente pela ADECO registrou no mês de junho ligeiras diminuições nas Ilhas do Sal e de São Vicente e um aumento na cidade da Praia. Em informação jurídica, a jurista Dirlene Miranda vai nos esclarecer se um progenitor pode impedir o outro progenitor de manter contacto com o filho. No quarto microprograma do projeto Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala-nos da inclusão, da diversidade e das fronteiras do preconceito. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. No Minuto do Consumidor, Walter Delgado explica quais são os direitos do passageiro em caso de atraso ou cancelamento de voos. A ADECO responde quais são os procedimentos a adotar quando um produto apresenta defeito pouco tempo após a compra e o estabelecimento recusa a assumir a responsabilidade, culpabilizando o consumidor por mau uso do equipamento. Na rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima explica o que é e para que serve a reserva de emergência ou de segurança. Educação Financeira debruça sobre a importância de promover o equilíbrio financeiro. Em Consumo Consciente, a Kathleen Silva aponta dicas para reduzir a poluição plástica no dia a dia. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se acerca do direito de reclamar. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas anunciados. O Índice de Consumo Essencial calculado trimestralmente pela ADECO registrou no mês de junho diminuições nas Ilhas do Sal e de São Vicente, tendo aumentado na cidade da Praia. Vamos conferir agora quais os custos para um adulto saudável viver nas Ilhas do Sal e de São Vicente, bem como na capital do país. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em junho uma diminuição de 153 escudos, menos 0,4% que no mês de março. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.756 escudos. O custo dos produtos alimentares diminuiu 0,9%. Menos 171 escudos do que no mês de março. O déficit do salário mínimo do setor público é de 45,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 51,1%. O cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente registrou em junho uma diminuição de 429 escudos, menos 1,7% em relação ao mês de março. O custo mensal para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente passou a ser de 24.427 escudos. O custo dos produtos alimentares diminuíram 3%, menos 449 escudos do que no mês de março. O déficit do salário mínimo do setor público é de 22,2% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 30,4%. Na cidade da Praia, o cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços, registrou em junho um aumento de 443 escudos, mais 1,3% em relação ao mês de março. O custo mensal para um consumidor saudável viver na capital do país passou a ser de 33.579 escudos. O custo dos produtos alimentares apresentou um aumento de 2,7%, mais 404 escudos do que no mês de março. O déficit do salário mínimo do setor público é de 43,4% e o déficit do salário mínimo do setor privado
de 49,4%. Os dados do Índice de Consumo Essencial de junho registraram uma ligeira diminuição nas Ilhas do Sal e de São Vicente, ao passo que na cidade da Praia notou-se o aumento do custo dos bens e serviços essenciais para um consumidor saudável. Apesar das ligeiras diminuições registadas, o custo de vida continua elevado e estas diferenças demonstram que ele varia de forma desigual entre regiões, impactando de maneira distinta o poder de compra dos consumidores. Estes dados reforçam a importância de um acompanhamento regular dos preços e da adoção de estratégias, tanto a nível individual como institucional, para mitigar os efeitos da inflação e garantir melhores condições de vida à população. Será que um progenitor, pai ou mãe, pode impedir o contacto da criança com outro progenitor? Ou será que a criança tem o direito de manter relações com ambos os pais? Descubra o que diz a lei e conheça a resposta na rúbrica Informação Jurídica. No ordenamento jurídico cabo-verdiano, a proteção da criança constitui um dos pilares fundamentais das relações familiares. A lei reconhece que a criança é titular de direitos próprios, os quais devem ser garantidos por ambos os progenitores e pelo Estado, sempre com base no princípio do interesse superior da criança. Neste contexto, a criança tem o direito fundamental de crescer num ambiente equilibrado, seguro e afetivamente estável. Esse direito inclui a manutenção de relações pessoais regulares com ambos os pais, independentemente de estes viverem juntos ou separados. O convívio com o pai e com a mãe não constitui uma mera faculdade dos adultos, mas sim um direito essencial da criança ao seu desenvolvimento emocional, social e psicológico. Por outro lado, os pais têm responsabilidades permanentes e partilhadas relativamente aos filhos, mesmo após a separação. Estas responsabilidades abrangem o dever de cuidar, proteger, educar, sustentar e acompanhar o desenvolvimento dos menores. Nenhum dos progenitores pode, por iniciativa própria, excluir o outro da vida da criança ou impedir o convívio com base em conflitos pessoais. A convivência familiar deve ser assegurada de forma equilibrada e cooperativa, devendo todas as decisões relativas à criança ser orientadas pelo seu bem-estar e não por divergências entre os adultos. Assim, o progenitor com quem a criança reside habitualmente não tem legitimidade para impedir o contacto com o outro progenitor. A restrição do contato apenas pode ocorrer em situações excepcionais, quando exista risco real e comprovado para a segurança, saúde ou desenvolvimento da criança. Nessas circunstâncias, qualquer limitação deve ser apreciada e determinada pelas entidades competentes, não podendo resultar de decisão unilateral de um dos pais. Quando ocorre a recusa injustificada de contacto, está-se perante uma violação dos direitos da criança e do equilíbrio das responsabilidades parentais. Nesses casos, o recurso às autoridades judiciais é um meio adequado para regular a situação e definir um regime de convivência que salvaguarde o interesse do menor. No direito cabo-verdiano, prevalece sempre o direito da criança de manter relações com ambos os progenitores, sendo qualquer limitação ao convívio uma medida excepcional, devidamente justificada e orientada pelo superior interesse da criança. O preconceito continua a ser uma das principais barreiras à inclusão das pessoas com deficiência, limitando o acesso a oportunidades, à participação social e ao exercício pleno dos seus direitos. O preconceito nem sempre se manifesta em palavras. Muitas vezes, revela-se em pequenos gestos, olhares e oportunidades negadas, criando barreiras invisíveis à inclusão.
No quarto microprograma do projeto Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado faz uma reflexão sobre inclusão, diversidade e as fronteiras do preconceito. Sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje, gostaria de falar sobre algo que acontece todos os dias à nossa volta. Muitas vezes, sem que nos apercebamos. As fronteiras invisíveis do preconceito. A maioria de nós, em algum momento da nossa vida, já sentiu essa dor. A dor de não pertencer a nenhum espaço. A dor de não ser visto. Imagina uma mãe que entra em um espaço com o seu filho com deficiência e percebe os olhares antes mesmo de ouvir as palavras. Imagine um jovem que sonha com uma oportunidade de emprego, mas é julgado pela sua origem, pelo bairro onde vive ou pela sua condição social. Imagine a pessoa que enfrenta uma doença mental e, em vez de encontrar compreensão, encontra distância e preconceito. Estas histórias existem, estão entre nós todos os dias. Podem estar na nossa zona, na escola dos nossos filhos ou até dentro da nossa própria família. O mais triste é que o preconceito nem sempre apresenta com dureza. Muitas das vezes veste-se de normalidade. Surgem numa piada, num comentário, num olhar, num convite que nunca chega, numa porta que permanece sempre fechada. Dizemos que Cabo Verde é terra de Morabeza. E é. Mas a verdadeira Morabeza não está apenas em receber bem quem chega. Está em fazer com que cada pessoa se sinta valorizada, respeitada e pertencente a este país. Porque inclusão não é caridade. Inclusão é justiça. Inclusão é olhar para alguém e reconhecer a sua dignidade antes de qualquer diferença. É perceber que uma pessoa não é definida pela sua deficiência, nem pela sua condição de vida e nem pelo seu diagnóstico. É uma pessoa com sonhos, com talentos, com medos e com esperança. Talvez as maiores fronteiras não sejam as que existem entre as ilhas, entre as zonas ou comunidades. Talvez as maiores fronteiras sejam aquelas que construímos dentro do nosso coração quando decidimos quem merece ser aceito e quem deve ficar de fora. E o mais preocupante é que muitas vezes não percebemos que também carregamos alguns desses preconceitos. Fazem parte da educação que recebemos, das crenças que herdamos e dos estereótipos que aprendemos ao longo da vida. A verdadeira riqueza de uma sociedade não está apenas nos seus recursos. Está na forma como trata os seus membros mais vulneráveis. Quando derrubamos os muros do preconceito, abrimos caminhos para a empatia, para o respeito e para a inclusão que não fica apenas nas palavras, mas se transforma em opções concretas do dia a dia. Porque acreditar para incluir é, antes de tudo, acreditar no valor de cada pessoa. Um gesto de inclusão pode mudar uma vida. Uma palavra de acolhimento, uma oportunidade, um olhar sem julgamento. Às vezes, aquilo que para nós parece pequeno pode ser exatamente aquilo que devolve a alguém o sentimento de pertencer a algum lugar. Porque no dia em que aprendermos a ver primeiro a pessoa, só depois a diferença, estaremos a construir um Cabo Verde mais forte, mais justo e mais humano. E nesse dia, a inclusão deixará de ser um ideal para se tornar uma realidade. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO.
Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. No Minuto do Consumidor, Walter Delgado explica quais são os direitos do passageiro em caso de atraso ou cancelamento de voos. Caro ouvinte, seja bem-vindo ao Minuto do Consumidor. Com a aproximação do período das férias, aumenta também o número de viagens aéreas. Por isso, hoje falamos sobre um tema de grande interesse para todos os passageiros: os seus direitos em caso de atraso ou cancelamento dos voos. Todos os anos, milhares de passageiros enfrentam constrangimentos causados por atrasos significativos ou cancelamento de voos. Nestas situações, é importante saber que o consumidor não fica desprotegido. As companhias aéreas têm o dever de informar os passageiros sobre as razões do atraso ou cancelamento e de prestar a assistência necessária para minimizar os transtornos causados. Dependendo da situação, essa assistência pode incluir meios de comunicação, alimentação, alojamento e transporte entre o aeroporto e o local da hospedagem. Quando o voo é cancelado, o passageiro pode ter direito a ser reencaminhado para outro voo ou a receber o reembolso do valor pago pelo bilhete de acordo com as condições aplicáveis. Em qualquer caso, a companhia aérea deve apresentar as opções disponíveis para que o consumidor possa tomar uma decisão informada. Importa também referir que nem todos os atrasos ou cancelamentos dão automaticamente direito à indemnização. Circunstâncias extraordinárias, como condições meteorológicas adversas ou questões de segurança operacional, podem excluir essa responsabilidade. No entanto, mesmo nessas situações, o passageiro continua a ter direito à assistência prevista na lei. Para salvaguardar os seus direitos, guarde sempre o bilhete, o cartão de embarque, os comprovativos de despesas e todas as comunicações recebidas da companhia aérea. Esses documentos poderão ser essenciais caso necessite de apresentar uma reclamação. Em Cabo Verde, os passageiros podem obter informações sobre os seus direitos através do Portal do Passageiro, disponibilizado pela Agência de Aviação Civil, entidade responsável pela regulação e supervisão do setor da aviação civil no país. O portal reúne informações sobre os direitos dos passageiros, irregularidade nas viagens e mecanismos de reclamação. Caso considere que os seus direitos não foram respeitados, deve apresentar uma reclamação junto da companhia aérea e, se necessário, recorrer à Agência de Aviação Civil para apreciação da situação. Viajar deve ser uma experiência tranquila. Conhecer os seus direitos é a melhor forma de enfrentar os imprevistos com segurança, confiança e responsabilidade. Ribeira Brava, boa princesa, descansa tranquilo, boa beleza, boa sou just tristes, dia está a brilhar, dia está a olhar,
dia feliz volta. Ribeira Brava, boi mimosa, descansa tranquilo, boi carinhosa, aquele Deus de outrora é aquele Deus de manhã. Manhã bota a sorrir, manhã tudo a cumprir. Princesa mimosa, alegrava o coração. Bom anjo cheio de emoção, Ribeira Brava ele tá a cantar. Princesa mimosa, alegrava o coração. Bom anjo cheio de emoção, Ribeira Brava ele tá a cantar. Ribeira Brava, boi mimosa, descansa tranquilo, boi carinhosa, aquele Deus de outrora é aquele Deus de manhã. Manhã bota a sorrir, manhã tudo a cumprir. Princesa mimosa, alegrava o coração. Bom anjo cheio de emoção, Ribeira Brava ele tá a cantar. Princesa mimosa, alegrava o coração. Bom anjo cheio de emoção, Ribeira Brava ele tá a cantar. Uma consumidora comprou uma máquina de lavar. Poucos dias depois, o aparelho apresentou defeito, mas o estabelecimento recusa a assumir a responsabilidade pelo defeito, alegando mau uso por parte da consumidora. A DECO responde quais são os procedimentos a adotar nesse caso. No âmbito das relações de consumo, o ordenamento jurídico cabo-verdiano assegura ao consumidor um conjunto de direitos fundamentais destinados à proteção da sua posição perante o fornecedor de bens ou serviços, designadamente o direito à qualidade dos bens adquiridos, à conformidade com o contrato e à reparação dos prejuízos resultantes de produtos defeituosos. No caso em questão,
uma consumidora adquiriu uma máquina de lavar roupa num estabelecimento comercial e, na primeira utilização, constatou a existência de um barulho anormal. Após comunicação do problema à loja, foi-lhe transmitido que a situação seria normal. Contudo, no momento posterior, o equipamento deixou de funcionar, tendo a loja alegado que o defeito teria sido causado por mau uso da consumidora, o que esta contestou, afirmando ter seguido corretamente as instruções da utilização. Perante esta situação, importa salientar que, quando um bem apresenta falhas de funcionamento num curto período após a aquisição, presume-se a existência de um defeito de conformidade, salvo prova em contrário por parte do vendedor. Assim, não é suficiente uma simples alegação de mau uso por parte da loja, sendo necessária a demonstração objetiva de que o defeito resulta de utilização incorreta ou inadequada. Neste contexto, a consumidora tem direito a exigir a reposição da conformidade do bem, podendo optar, em função da gravidade da situação, pela reparação do equipamento, pela substituição por outro em perfeitas condições ou pela resolução do contrato com a consequente devolução do valor pago, quando o defeito comprometa de forma significativa o funcionamento do produto. Para salvaguardar os seus direitos, a consumidora deve, em primeiro lugar, apresentar uma reclamação formal junto do estabelecimento comercial, preferencialmente por escrito, descrevendo detalhadamente o problema, as datas relevantes e o pedido concreto de solução, seja reparação, substituição ou reembolso. Caso a divergência persista, poderá ser solicitada uma avaliação técnica independente ao equipamento, com o objetivo de apurar a origem do defeito, nomeadamente se o mesmo decorre de falha de fabrico ou de utilização indevida. Tal avaliação é essencial para a resolução objetiva do conflito. Se, ainda assim, não for alcançada uma solução amigável, a consumidora poderá recorrer aos mecanismos de proteção e defesa do consumidor, designadamente entidades de mediação e resolução de conflitos, associações de defesa do consumidor ou instâncias judiciais competentes. Durante a garantia, a loja é responsável pelos defeitos do produto, salvo se provar que o problema resultou do uso indevido pelo consumidor. A lei visa assegurar a proteção do consumidor e a conformidade dos bens vendidos. A vida é cheia de imprevistos e nem sempre estamos preparados para os enfrentar. E quando se trata de um imprevisto financeiro, a reserva de emergência é um recurso ideal para nos ajudar a diminuir os impactos. Portanto, aprenda como fazer uma reserva de emergência com a Rosalina Lima em Educação Financeira para um Consumo Consciente. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Hoje vamos abordar o tema sobre reserva de emergência ou segurança. Você já parou para pensar se está fazendo uma poupança todos os meses e, além disso, tem uma reserva de segurança? Você deve estar pensando, mas poupança e reserva de emergência não são a mesma coisa? Se estou poupando, estou automaticamente fazendo uma reserva de emergência. Bem, vamos entender isso melhor. Afinal, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você guarda todos os meses para usar em situações inesperadas ou urgentes, como a perda de um emprego, despesas médicas não planeadas ou conserto urgente em casa. Ter uma reserva de segurança nos dá tranquilidade, pois sabemos que podemos enfrentar esses momentos difíceis sem comprometer nossa estabilidade financeira ou recorrer a empréstimos. É como um colchão financeiro que te protege quando algo imprevisto acontece. Enquanto que a poupança é como construir um colchão financeiro para realizar nossos sonhos de longo prazo. Quando poupamos, estamos reservando parte do nosso dinheiro regularmente para objetivos específicos, como construir a nossa casa, comprar um carro novo, fazer uma viagem dos nossos sonhos ou até mesmo investir em um futuro mais confortável. É como plantar sementes hoje para colher frutos amanhã.
Mas devemos ter uma reserva de emergência de quantos meses? A recomendação geral é que você tenha uma reserva de emergência que cubra 3 meses ou 6 meses das suas despesas essenciais mensais. Isso significa calcular quanto você gasta mensalmente em despesas essenciais como habitação, alimentação, transporte, gás, eletricidade, água, lazer, saúde, educação dos filhos, entre outras despesas essenciais. E depois, multiplicar esse valor pelo número de meses desejado para uma reserva. Por exemplo, se suas despesas mensais essenciais totalizam 25 mil escudos, uma reserva de emergência adequada seria entre 75 mil a 150 mil escudos. Esta faixa de 3 meses proporciona uma rede de segurança financeira para lidar com situações inesperadas, perda do emprego, despesas médicas inesperadas, sem recorrer a empréstimos ou comprometer seu futuro financeiro. Você já parou para pensar se tem vivido o presente como se não existisse amanhã? E por isso, a poupança não está nos seus planos? Lembre-se sempre de viver o presente com sabedoria, sem deixar de preparar o futuro. Até o próximo programa. Na rúbrica Educação Financeira, a Herman Freire debruça sobre a importância de promover o equilíbrio financeiro, o caminho para uma vida mais segura e sustentável. Promover o equilíbrio financeiro, o caminho para uma vida mais segura e sustentável. O equilíbrio financeiro é um dos principais objetivos da educação financeira e constitui a base para uma vida econômica saudável. Alcançar o equilíbrio financeiro significa gerir os recursos disponíveis de forma responsável, garantindo que as receitas sejam suficientes para cobrir a despesa, criar poupança e permitir a realização de objetivos futuros. Mais do que ter dinheiro, o equilíbrio financeiro está relacionado com a capacidade de administrar bem aquilo que se possui. Nos dias atuais, famílias entram em desafios econômicos devido ao aumento do custo de vida, ao desemprego, ao endividamento e ao consumo impulsivo. Nesta circunstância, torna-se essencial desenvolver hábitos financeiros que promovam estabilidade e reduzem os riscos de dificuldade econômica. A educação financeira surge como uma ferramenta indispensável para ajudar as pessoas a tomar decisões mais conscientes e sustentáveis. O primeiro passo para promover o equilíbrio financeiro é conhecer a própria situação econômica. É importante saber exatamente quanto se ganha e quanto se gasta mensalmente. Muitas vezes, pequenas despesas do dia a dia passam despercebidas, mas quando somados representam uma parte significativa do orçamento. O registro e acompanhamento das receitas e despesas permitem identificar desperdício e oportunidade de melhoria. Outro elemento fundamental é a elaboração de um orçamento familiar. O orçamento funciona como um mapa que orienta a utilização de recursos e ajuda a estabelecer prioridades. Ao planear os gastos de forma antecipada, torna-se mais fácil evitar excessos, controlar impulsos de consumo e garantir que as necessidades essenciais sejam atendidas. A poupança também desempenha um papel central no equilíbrio financeiro. Reservar regularmente uma parte do rendimento, criar uma rede de proteção para enfrentar imprevistos e alcançar metas futuras. A constituição de um fundo de emergência é uma das estratégias mais recomendadas, pois proporciona segurança em situações inesperadas, sem a necessidade de recorrer a empréstimos ou dívida. Promover o equilíbrio financeiro implica igualmente desenvolver hábitos de consumo consciente. Nem todas as compras são necessidades reais. Muitas vezes, decisões motivadas por emoções, publicidade ou pressão social podem comprometer a estabilidade financeira. Aprender a distinguir entre necessidades e desejos ajuda a utilizar os recursos de forma mais inteligente e alinhada com os objetivos pessoais e familiares. Além disso, benefícios econômicos. O equilíbrio financeiro contribui significativamente para o bem-estar emocional. Pessoas que mantêm as suas finanças organizadas tendem a sentir menos ansiedade, menos estresse e maior confiança para enfrentar desafios. A tranquilidade proporcionada pela estabilidade financeira reflete-se positivamente na vida familiar, profissional e social. Cuide de si, cuide do seu dinheiro.
Em Consumo Consciente, a Kathleen Silva aponta dicas para reduzir a poluição plástica no dia a dia, tendo em conta a comemoração do Dia Mundial Sem Sacos de Plástico, assinalado a 3 de julho. Olá, consumidor consciente, e chegou o mês do movimento Julho Sem Plástico. Este movimento nasceu em 2011 para chamar a atenção para a produção e para o consumo excessivo de plástico a nível mundial, propondo alternativas para combater este sério problema ambiental. E após mais de uma década, desde a sua primeira edição, a poluição por plástico ficou bastante mais complexa e é para preocupar a todos nós. E para enfrentarmos essa atual crise, precisamos parar de alimentar falsas soluções, como a reciclagem química e a incineração dos resíduos plásticos. Temos que avançar para soluções factíveis, como a adoção de uma economia circular. Começando pela redução da produção exorbitante de itens de uso único, é preciso fechar essa torneira da produção e da oferta de plástico. E o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que se celebra a 3 de julho, visa então aumentar a consciência sobre os impactos ambientais dos sacos de plástico de uso único e incentivar a redução do seu consumo e apelar à mudança de comportamento de todas as pessoas relativamente ao uso dos sacos plásticos. E cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o meio ambiente, levando sempre o mesmo saco de plástico para as compras ou utilizando bolsas reutilizáveis. As bolsas reutilizáveis podem ajudar a diminuir o uso de sacos plásticos se o consumidor mudar de hábito e adotá-los no seu dia-a-dia. Quanto mais fáceis de usar, práticas e confortáveis forem as bolsas, mais os consumidores terão vontade de trocar os sacos de plásticos de uso único por elas. Um produto fácil de usar é aquele que é eficaz, pois permite que o consumidor consiga executar as atividades que necessita. É eficiente, pois permite que o consumidor faça as atividades sem precisar gastar muito tempo para usar ou para aprender a usar ou sem cometer muitos erros. E também é prazeroso. Depois de usar o produto, o consumidor fica satisfeito com a experiência e volta a usar e recomenda. Uma ONG brasileira que trabalha na sensibilização e na mobilização da sociedade para o consumo consciente fez um teste com consumidores para se observar como os consumidores guardam as suas compras. E de acordo com este teste, os principais problemas das bolsas reutilizáveis são dificuldade para acomodar os produtos, desconforto ao carregar, tamanho inadequado, espaço limitado, material pouco confiável. Então, o que fazer para as bolsas reutilizáveis serem mais utilizadas? Você que quer entrar no mercado de vendas de bolsas reutilizáveis, ouça agora essas dicas. A bolsa reutilizável deve ter um tamanho bom para caber vários produtos sem amassá-los, mas não deve ser grande demais para evitar que se coloquem produtos em excesso e ela fique muito pesada para carregar. A bolsa reutilizável deve ser em formato de caixa ou com material firme. Assim o consumidor fica com as duas mãos livres e pode ver os produtos dentro da bolsa, facilitando a organização da compra. O consumidor deve poder escolher entre diferentes modelos de bolsas reutilizáveis, práticas, boas de usar, com preço compatível, para ir aos poucos abandonando os sacos de plástico descartável. Os produtos devem caber por inteiro dentro da bolsa, porque nem todos os consumidores querem revelar o que comprarem nem onde fizeram as compras. O material deve ser grosso e as alças largas dão conforto, passam segurança e contribuem para aumentar as chances do consumidor utilizar a bolsa. E o preço, claro, deve ser baixo para incentivar o consumo. E o que é que cada um de nós, fornecedores, consumidores, cidadãos, pode aprender e melhorar a partir deste estudo? Quanto aos fornecedores, o foco deve ser no consumidor. Procurem entre as opções disponíveis de bolsas reutilizáveis aqueles modelos que melhor atendam ao seu consumidor. As bolsas não devem ser tratadas como mais uma fonte de lucro direto. Coloquem preços razoáveis para cada modelo de bolsa e mostrem e ofereçam as bolsas no momento em que o consumidor vai empacotar as suas compras. E o que é que o consumidor pode aprender com este estudo? Experimente bolsas diferentes, reclame das que não forem boas para si, e quando você encontrar uma bolsa que seja boa para você, vai ver que não é tão difícil assim mudar. E você vai deixar os sacos de plástico de uso único para trás e vai se sentir bem com a sua bolsa reutilizável, que é útil, que é bonita, que é prática e confortável. Fico por aqui, pois pequenas ações praticadas diariamente fazem bem ao seu bolso e ao meio ambiente. O consumo consciente é a forma mais fácil e acessível para cada um fazer do mundo um lugar melhor para todos. Até a próxima semana. Conhecer os seus direitos é fundamental para exigir que sejam respeitados no sistema de consumo. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos acerca do direito de reclamar.
O direito de reclamar é um direito fundamental do consumidor e dos cidadãos em geral, especialmente relevante nas relações de consumo e na prestação de serviços. Ele permite que qualquer pessoa apresente uma queixa, reclamação ou denúncia sempre que considere que os seus direitos foram violados ou que um serviço não foi prestado de forma adequada. Em contrapartida, esse direito implica também um dever correspondente de responsabilidade e boa-fé por parte de quem reclama. Isto significa que a reclamação deve ser feita de forma verdadeira, objetiva e fundamentada, evitando abusos, falsas alegações ou utilização indevida dos mecanismos de reclamação. Do lado das entidades públicas ou privadas, existe o dever de receber, analisar e responder às reclamações apresentadas, dentro de prazos razoáveis e com base na lei aplicável. Estas entidades devem ainda assegurar mecanismos acessíveis e transparentes para que os cidadãos possam exercer este direito de forma efetiva. Assim, o direito de reclamar não funciona isoladamente. Ele está ligado ao dever de agir com lealdade e responsabilidade por parte do reclamante e ao dever de resposta e tratamento adequado por parte da entidade reclamada. Este equilíbrio garante o bom funcionamento das relações jurídicas e a proteção efetiva dos direitos dos cidadãos. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302.
pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assiste o programa Defesa do Consumidor na TCV, na TV Saluan e na televisão comunitária de Santa Maria, para além de escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Gustavo Ramos e nos controlos técnicos Anselmo Araújo. O programa da ADECO